bem. Então tá bom, gente. Então é isso aí. Que coisa boa que vocês A estão Duda tá aqui, Joelma. É isso aí. Você pode pegar aí enviar esse... Clica no aviãozinho aí aviãozinho. e manda pra todo mundo. E manda para as pessoas. Hoje nós vamos ter uma live muito poderosa. Poderosa. Tem uma palavra do Senhor pro nosso coração. Amém. Enquanto você almoça aí, enquanto você degusta de um arroz, de um feijão, uma mistura. E aqui aí da palavra também, né? Pra Exato. alimentar o físico e também o espiritual. Ora o Senhor pra gente Eu vou orar, sim. entregar esse tempo. Vamos entregar esse tempo ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Sim, Senhor. Pelo tempo que nós estamos aqui reunidos. Obrigado porque nós podemos estar crendo e continuar amando missões, Amém. Senhor. E essa live fala sobre isso, vai falar sobre missões. E nós te louvamos porque nós podemos fazer parte disso, Senhor. Nós podemos abençoar com as nossas orações, investir em missões, Amém. amar os missionários. Aleluia. Nós te louvamos por esse tempo. Que cada pessoa que aqui chegar nessa live, Senhor, seja tocada pelo teu Espírito, Sim. Senhor. Que o próprio Deus toque os corações Toca, Senhor. nessa tarde, Deus. E que a tua palavra venha Em nome de vivificar os Jesus. corações, Senhor. Em nome, Em nome de de Jesus. Amém. 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 Bom, Antes de você ir, conta aí gente, aquela deixa eu falar aqui. experiência. Qual? Aquela mó legal lá do sertão. Bom, gente, eu vou ficar aqui um pouquinho só na live com vocês, porque logo, logo eu já tenho que buscar os meninos na escola, e aí o Alexandre vai dar continuidade, mas nós estamos muito felizes de poder estar aqui. Os nossos pastores, eles estão de férias, glória a Deus, estão passeando, estão descansando um pouco. Então nós estamos aqui hoje falando sobre missões, crendo que o Senhor vai tocar no seu coração aí também, né? Bom, nós somos missionários, ficamos durante 5 anos e quase 6 anos no campo missionário. Então a gente sabe muito bem o que é estar do lado de cá e o que é estar também no campo missionário. Então nós já vivenciamos essas duas realidades e sabemos o quanto é importante a igreja estar envolvida com missões. É importante a gente saber que nós não estamos sozinhos, Sim. né? E para nós isso foi muito bom, nos fortaleceu muito. Então a nossa igreja aqui, a Igreja 100, realmente ama missões, né? O nosso coração aqui queima por missões. Nossos pastores, a igreja é apaixonada por missão, e a gente sabe que isso tem despertado muito os corações de muitas pessoas, e nós queremos que o Senhor tenha levantado e vai continuar levantando muitos missionários aqui no nosso meio e outras pessoas que vão se achegar para ir realmente para o campo missionário. Então esse vai ser o nosso tema de hoje, falar sobre missões. Então se você também quiser aí, continue compartilhando para os seus amigos, continue enviando aí. Também você pode falar aqui alguma coisa se você quiser, que o Alexandre vai responder, porque daqui a pouco eu tô saindo. Mas aí ele também pode compartilhar mais algumas coisas. Mas uma das coisas que eu queria deixar aqui antes de eu partir é falar sobre esse amor realmente que vem do Senhor nos nossos corações, para nós amarmos o que o Senhor mais ama, que são as vidas, né? Sim. Ninguém fala sobre missões se não falar sobre o amor, né? E nós sabemos que o Senhor, Deus, é o próprio amor. E por causa disso nós falamos de Jesus, nós cuidamos de pessoas, porque nós queremos manifestar o amor do Senhor. Então, missões está muito atrelado a amar pessoas, né? Por isso nós deixamos muitas vezes tantas coisas, né? Deixamos a nossa cultura, deixamos os nossos familiares para estar num lugar aonde que realmente só o amor do Senhor pode nos preencher e preencher a vida de tantas outras pessoas. Então é isso que eu queria dizer. E aqui, gente, eu tô vendo que tá um monte de gente aqui parecendo lá do sertão. Meu Deus do céu! Tem uma multidão, são 15. E a gente tá vendo pela fé. Tem algumas pessoas lá do sertão aqui. Então, assim, queria mandar um beijo pra vocês, dizer que nós amamos muito vocês também. Vocês fizeram parte da nossa história. E é como eu disse, realmente é o amor de Jesus que nos leva a amar o que o Senhor mais ama, ó. Beijinho pra vocês aí, isso. viu? Tá bom. Até mais. Então é isso, gente, ó. Beijo, tchau, tchau. Que o Senhor continue aí falando com vocês, tá? Então tá, pessoal, nós vamos continuar aqui. A Vanessa vai buscar os meninos na escola.
não é? E a gente quer poder compartilhar com você algo que Deus tem colocado no nosso coração há algum tempo, né? Trata-se de uma mensagem que o Senhor tem comunicado a nós, mas eu queria te pedir, envia para um monte de gente essa live. Eu estou vendo só 18 pessoas aqui e eu creio que aquilo que nós vamos compartilhar é alimento que pode alimentar mais pessoas. Então deixa de timidez, deixa de vergonha, mesmo que você não nos conheça, confie naquele que nos colocou aqui. A gente quer compartilhar algo da parte de Deus, vai ser um entendimento interessante. Então envia aí para todo mundo aí que você puder, faça o máximo de esforço, tá bom? Olha, quando a gente fala de missões, nós estamos aqui na Igreja 100 em Itanhaém, na nossa semana missionária. E falar de missões não é necessariamente falar de uma realidade econômica caída, gente. Eu tenho percebido, assim, em muitos momentos, um entendimento de que missões só se deve ser feita a partir daqueles lugares pobres ou com mais dificuldade financeira. E isso não é uma verdade. Missões devem ser feitas a partir da ausência de Jesus. Onde Jesus não é proclamado, onde Jesus não é evidenciado, ali é um campo missionário. E é importante que a gente comece posicionando esse entendimento para a gente não se perder naquilo que nós já fazemos e no conceito em si de missões. Eu quero compartilhar rapidinho um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve para os romanos. Ele de fato traz ali o que é o conceito de missões, de que maneira ele entende a chamada dele. E o apóstolo Paulo, como você sabe, ele é aquele que é considerado um dos maiores missionários da história, não é? Ele é aquele que de alguma forma escreveu aí 70% do Novo Testamento. Agora, olha o que ele escreve em Romanos capítulo 15. Eu quero ler a partir do verso 17. Se você tiver com Bíblia aí e quiser nos acompanhar, Romanos 15, a partir do verso 17, aquele que foi um dos maiores missionários em todos os tempos, é o que escreve isso que nós vamos ler agora, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Eu vou continuar a leitura, mas antes de continuar, olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Portanto, eu me glorio em Jesus Cristo, em meu serviço a Deus. Quando se trata de missões, trata-se de um serviço a Deus. Assim como toda obra que a gente empreende na igreja local, nas nossas células, ou até mesmo num discipulado 1 a 1, trata-se de um serviço a Deus. E ele começa dizendo assim, ó, eu me glorio em Jesus Cristo, em meu serviço a Deus. Veja, quando fala-se de missões, fala-se de serviço, de trabalho, de encargo, de responsabilização. Agora, se a gente entende missões ou um campo missionário necessariamente como aquele lugar onde a pobreza é instaurada, a gente vai deixar de alcançar um campo missionário que é tão evidente quanto esse. Por quê? O serviço a Deus, a obra missionária em si, ela não está relacionada somente a uma classe social. E ele continua dizendo assim, olha, no verso 18, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Então veja, não é problema o apóstolo Paulo dizer, eu me glorio em Jesus, no meu serviço a Deus. Às vezes a gente tem problema de dizer, ou falar sobre coisas que a gente se gloria. A questão é posicionar quem fez a obra interessante ou importante na vida daquela pessoa que foi alcançada. Ele diz o seguinte, olha, eu não vou me atrever a falar de nada, senão daquilo que Deus, que Cristo realizou por meu intermédio. Então é interessante a gente entender a nossa responsabilização na obra missionária, entender que é um trabalho a Deus, sim, entender que é Cristo quem faz, mas é por nosso intermédio. Nós somos aqueles canais, cooperadores, colaboradores. E no verso 19 ele continua, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo.
Agora, o verso 20 para mim é fantástico. Na verdade, dentro desse contexto, ao meu ver, é o ponto alto. Olha o que ele diz no verso 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um outro alicerce. Meus irmãos, quantas vezes a gente faz questão de pregar o evangelho onde já está sendo pregado? Alguém pode dizer assim, mas Alexandre, pregar o evangelho nunca é um problema, né? Sempre é bom pregar o evangelho, independente se já tem igreja ali, se já tem célula. Mas olha o pensamento paulino, de alguém que escreveu 70% do Novo Testamento, Espírito Santo. Logo a gente percebe que é um entendimento divino. Nós devemos procurar os lugares onde ainda o evangelho não foi anunciado. E esses lugares, eles não precisam ser necessariamente um país, um estado, uma localização geográfica distante do nosso habitat. A gente pode enxergar no nosso ambiente de trabalho um local, um ambiente onde Cristo ainda não foi anunciado. Talvez é aquela pessoa que trabalha do seu lado, aquele lugar, aquela vida, o evangelho ainda não foi anunciado. Talvez seja entre os teus parentes, na sua escola, na sua faculdade. O fato é, não faz muito sentido a gente querer pregar o evangelho dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente hoje existem momentos que a gente precisa evangelizar cristão. Por quê? Porque os valores estão deturpados, os princípios estão sendo negociados e a igreja está precisando evangelizar crente. O que o apóstolo Paulo está deixando para nós, e o meu encorajamento, é que a gente tente perceber quais são os lugares que o evangelho ainda não foi anunciado, que Cristo ainda não é conhecido. E é nesse ambiente que a gente adentra com o nosso serviço a Deus, com a obra missionária. E ele continua no verso 21 dizendo assim, mas antes do quê? Então, eu não me preocupo em proclamar a Cristo onde ele já foi anunciado. Eu me preocupo e me atento, priorizo aqueles lugares que ele ainda não foi anunciado. Olha o que diz, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. O que o apóstolo Paulo cita aqui, na verdade, é o texto do profeta Isaías 52:15, quando fala exatamente profetizando sobre o que Jesus passaria. O conceito da obra missionária para mim é revelado nessa citação de Paulo. Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Então, quando alguém me pergunta o que é a obra missionária em si, Alexandre, qual é o seu conceito de obra missionária? Eu digo, olha, é poder proclamar o evangelho para quem ainda não ouviu, é fazer Jesus conhecido para aqueles que não conhecem. Então veja, se a estrutura do pensamento do apóstolo Paulo é uma estrutura bíblica, assim de fato nós cremos, a gente precisa se assemelhar a esse pensamento no tocante a missões. Qual o pensamento? Proclamar o evangelho de Jesus onde Cristo não foi anunciado. A gente precisa priorizar os ambientes em que Jesus ainda não foi proclamado. Nós não vamos simplesmente olhar para a classe social daquele grupo. A gente não vai prestar atenção somente na dificuldade que aquele grupo tem, financeiramente falando, materialmente falando. Nós precisamos nos atentar para a seguinte questão: Cristo já foi proclamado naquela região, naquele lugar, naquela cidade, naquela classe, naquela escola, naquele trabalho? Se Cristo não foi anunciado ali, é um campo missionário. Agora, a estrutura do pensamento dos cristãos precisa ser mudada. Qual é a estrutura que precisa ser reposicionada? A gente precisa entender a obra missionária como um serviço prestado a Deus. Assim como você serve na sua igreja local, no seu dom, no seu talento, assim como você está disponível numa célula, no discipulado, a estrutura mental deve ser: missões é um serviço a Deus, onde eu estiver. E eu não vou proclamar Jesus conhecido sobre um alicerce alheio. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não pretendo proclamar o evangelho para quem já foi discipulado, para quem ele já foi anunciado. A ideia não é a gente fazer as pessoas transicionarem de casa local,
de igreja local. A ideia não é a gente pescar no aquário alheio. A ideia é você edificar onde não tem nenhum fundamento posto. A gente insere o fundamento, Jesus, a boa nova, onde ele ainda não foi pregado. Ora, alguém pode dizer assim, mas Alexandre, eu não tenho chamado missionário. Ora, o chamado missionário, ele não é chamado geográfico. Se você quiser, anota essa aí. Tem muita gente achando que chamado missionário é chamado geográfico. Não tem nada a ver, não faz sentido. O chamado missionário é para Jerusalém, é para Judéia, é para Samaria e confins da terra. Então a tua cidade é a tua Jerusalém, o teu lugar de trabalho, o teu ambiente onde você já caminha. Você já deve ter cansado de ouvir que o id de Mateus é no gerúndio. A real, o texto original fala indo, enquanto você vai indo, enquanto você vai andando. Logo, o chamado missionário não é um chamado geográfico. Nós entendemos que existem especificações de chamada. Existe um momento onde Deus levanta um casal, levanta uma família e os direciona para uma região geográfica específica, mas não se trata disso. Falar da obra missionária, falar desse encargo que Deus concedeu à igreja, é falar daquele povo que ainda não ouviu, é falar de um povo que ainda não o conheceu. Veja, a nossa responsabilização enquanto igreja não é a responsabilização para a salvação necessariamente. A responsabilização da igreja é a responsabilização para a proclamação. Você entende isso? Você entende essa diferença? Por quê? Deus é quem tem a salvação. Deus é a salvação. O Salmo diz isso. O Senhor Deus é a minha salvação. A igreja, enquanto corpo de Cristo, ela não pode necessariamente se responsabilizar pela salvação em si do ser caído. Agora, nós não podemos negociar a nossa responsabilização na proclamação, na pregação, no anúncio. E qual é o grande dano, a perda que a igreja sofre? É quando ela se responsabiliza por algo que não é sua parte ou sua responsabilidade necessariamente. Você enquanto igreja, você enquanto discípulo, muitas vezes pode ficar frustrado quando você não vê as pessoas se convertendo a partir da sua pregação, a partir da sua proclamação. Mas veja, fique tranquilo, acalme o seu coração. A responsabilização que nós temos é da proclamação. A responsabilização é de poder evidenciar Cristo onde ele ainda não foi evidenciado. Agora, de que forma, Alexandre, eu posso fazer isso? O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 15, a partir do verso 17 que nós estamos lendo, ele diz, olha, no verso 19, como que nós podemos fazer isso? Edificar o nome de Cristo onde ele ainda não foi anunciado, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do Espírito de Deus. Nós não podemos depender da nossa eloquência, nós não podemos depender das nossas técnicas evangelísticas, nós não podemos depender necessariamente das nossas estratégias. Veja, todas essas três questões, ou esses três itens que eu coloquei, são importantíssimos. Mas nós dependemos do poder do Espírito Santo. Nós dependemos necessariamente dos sinais, dos prodígios, do poder do Espírito Santo. Eu tenho dito que os milagres, eles na verdade são evidência de que Deus está conosco, de que Deus está operando através de nós. Não tem nada mais glorioso do que você evangelizar com poder, com sinais, com prodígios e milagres, porque fica evidente a manifestação do Senhor. A pessoa só não vai crer naquele Deus ou no Senhor Jesus que você prega, se de fato ela decidir não crer, com o coração cauterizado. Então nós não confiamos em estratégias, ainda que elas sejam importantes. Nós não confiamos nas nossas técnicas, na eloquência, no poder da persuasão. Isso tudo é importante. Nós não podemos confiar na oratória. Isso é bom. Nós dependemos e confiamos do poder do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. A obra de Deus, a obra missionária, ela é feita pelo poder do Espírito Santo. Ainda que eu não sinta necessariamente, ainda que eu não perceba necessariamente que poder está emanando da minha vida, o resultado, a transformação na vida daquela pessoa é o necessário, é o suficiente para deixar claro, bom, agora você tem uma escolha.
Eu me lembro aqui de uma experiência que a gente teve pregando o evangelho, e houve uma questão, né, para a pessoa que estava sendo evangelizada. Mas eu não sei se eu creio, se eu acredito nisso que você está dizendo. Isso foi lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. E eu conversava com esse rapaz, falava do sacrifício. E eu oro ao Deus que eu creio. Aquela pessoa de nós dois que permanecer de pé e não cair no chão é de fato o que serve ao Deus verdadeiro. Doideira, né? Eu estava no espírito e no poder de Elias. Sabe quando Elias disse assim: não, vamos ver, o Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. E o objetivo disso era para proclamar que o Senhor é Deus. Então a pessoa, no caso que eu evangelizava naquele dia, ele, não, que isso é loucura. Eu falei, então, mas de que forma? O que vai ser uma resposta plausível para você? O que vai justificar o poder desse Deus para você, se você não quer participar do desafio? Ele, não, deixa para lá. Resumindo, o que eu estou querendo transmitir com essa experiência? Nós não confiamos na nossa persuasão, nós não confiamos nas nossas técnicas, nas nossas estratégias. A gente confia e depende do poder do Espírito Santo. E existem momentos que o poder do Espírito Santo vai atuar através da sua vida de modo que você nem perceba. Vai existir situações em que você, enquanto cheio do Espírito Santo, você vai passar por um ambiente e a pessoa vai perceber aquela atmosfera. Aquilo que o mundo muitas vezes chama de energia, na verdade é o poder, é a unção do Espírito Santo capacitando você para evangelizar. Eu quero partir para a conclusão da seguinte forma. Eu iniciei dizendo que missões não se faz a partir de uma realidade econômica falida. Missões se faz a partir da ausência manifesta de Jesus. Amém? Então os ricos também precisam ouvir o Evangelho. Tem muito rico que precisa ouvir o Evangelho, não só os pobres. A gente não pode fazer essa separação de classe. Eu continuei dizendo que o apóstolo Paulo ele tem uma estrutura mental. Qual é a estrutura mental do apóstolo Paulo? Ele se importa em edificar, em pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Essa é a estrutura mental que a gente precisa ter. E eu caminhei para o poder do Espírito Santo, dizendo, olha, a gente não depende de estratégia necessariamente, a gente não depende de persuasão, a gente depende do poder do Espírito Santo. E eu quero concluir dizendo o seguinte: se nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, temos a tendência de nos acomodarmos, né, naquilo que é confortável e não necessariamente observar qual é a movimentação espiritual para a localidade, para o ambiente que Deus quer me usar, se a gente não se atenta para isso, de que modo aquelas pessoas que ainda não o conhecem o conhecerão? De que modo aquelas pessoas que ainda não compreenderam a graça ou o Evangelho o farão? Existe uma chamada que Deus tem feito a nós. Existe um encargo sobre a igreja. Existe uma chamada para todo discípulo de Jesus. Nós não podemos simplesmente participar da igreja enquanto membros comuns, sem necessariamente se responsabilizar pela proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, não se trata de sentimento. Não é se você se sente bem, não é se você se sente preparado. Existe aqui um encorajamento, o poder do Espírito Santo está contigo.
O poder do Espírito Santo, ele nos impulsiona. Agora, sabe por que eu estou falando dessa forma? Porque eu percebo às vezes as pessoas assim tão travadas em coisas que são assim relativamente simples. A pregação do Evangelho, a obra missionária, ela não precisa necessariamente essa preocupação toda que a gente tem no sentido de não estar preparado. Eu fico pensando assim, quem é que está preparado? Quem é que sabe de todas as coisas ou que sabe a melhor abordagem? As pessoas são diferentes. Então, inclusive, a abordagem para o Evangelho, ela pode ser modificada desde que o princípio elementar eterno seja permanecido. Então, eu quero fazer aqui um encorajamento. A gente chegou aí em 25 pessoas participando da live, né? O que é uma bênção, né? Graças a Deus pela sua vida. Mas eu quero encorajar então você. Se você veio para essa live, eu quero encorajar você. Qual é a estrutura mental sobre missões que precisa ser derrubada na sua mente? Que tipo de pensamento sobre missões você tem que não se sustenta? Por exemplo, pensamento como, eu não estou preparado. Pensamentos como, não, eu não tenho um chamado missionário. Quando você acha que chamado missionário é a mesma coisa que um chamado geográfico. A gente precisa agora ser desafiado nesse sentido. Se você quiser e for corajoso para isso, coloca aqui nos comentários. Olha, Alexandre, eu percebi que a minha estrutura mental, o meu pensamento, o meu paradigma sobre missões está errado. Eu preciso entender que chamado missionário não é a mesma coisa que chamado geográfico. Coloca aí se você tem coragem. Quero ver se você é valente nesse sentido. A ponto de reconhecer, olha, minha estrutura mental estava errada, estava equivocada. Eu acho mais fácil pregar o Evangelho para quem é crente. Mas veja, a gente não tem que pregar o Evangelho para quem é crente. Infelizmente, alguns precisam ser evangelizados de novo. Mas eu quero, na verdade, trazer o entendimento de que no seu ambiente, você é um missionário. No seu ambiente, você tem a responsabilização para a proclamação do Evangelho. E eu quero orar, crendo que o Senhor Deus vai substituir essa estrutura mental errônea por uma estrutura mental sadia no tocante a missões. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor trabalhe na vida de cada ouvinte aqui dessa live, Senhor. Onde a minha voz e essa imagem está chegando, onde esse vídeo está chegando, eu oro em nome de Jesus, substitui, Senhor, a estrutura mental errada a despeito de missões. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor alcance o coração, a mente, o espírito dessa pessoa que me ouve agora, Senhor. E que em nome de Jesus haja um posicionamento coerente com aquilo que as Tuas Escrituras nos falam sobre missões. E assim como o apóstolo Paulo nos mostrou hoje aqui, que nós possamos nos importar em edificar, em pregar o Evangelho, não onde ele já foi pregado, mas naqueles lugares ainda o Senhor não é conhecido. Traz essas verdades aos corações, em nome de Jesus. Mostra-nos, Senhor, que um chamado missionário não se trata de um chamado geográfico. Eu oro em nome de Jesus por isso, e ativa em nós, ativa na nossa comunidade, cada vez mais, um senso de responsabilização pela proclamação do Evangelho. Ativa, Senhor, na nossa comunidade, nesses irmãos que estão ouvindo agora mesmo, a responsabilização pelos feitos do Senhor. Mostra-os as evidências, Senhor, do Teu Espírito Santo, que eles sejam empoderados para pregar o Teu Evangelho. Eu oro te pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, você tem alguma pergunta? Alguém quer trazer aqui alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Quem sabe a gente pode ajudar você a responder. Como é que você tem percebido essa disciplina? Se a gente fosse falar de uma grade curricular, essa disciplina de missões, como é que você entende isso? Você tem sido bloqueado? Você tem tido dificuldade de operar nessa área?
Mateus 22:9. A Rogéria Natália postou aí: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. É isso. Alguma pergunta? Tá ok. Fala, Alexandre, quando eu tô numa live eu tô para ouvir, eu não tô para falar. Amém. Eu lembrei de uma experiência que eu tive agora, e em se tratando, né, de missões, depois que você passa algum tempo no campo missionário, você começa a perceber que aquilo que é o campo missionário para alguns é a Jerusalém de outros. Pegue isso aqui, por favor. Presta atenção nisso aqui, porque é poderoso esse entendimento. Enquanto nós estamos aqui em Itanhaém, a gente entende que aquele missionário que está no campo, no sertão, está no campo missionário. Essa é a nossa linguagem. E está tudo bem, não estou dizendo que está errado. Mas veja, para aquele missionário que está no campo, ele entende que está no lugar geográfico. Mas ali agora é a Jerusalém dele. Ali agora é a cidade onde Deus estabeleceu a família dele para proclamar o Evangelho. Então veja, com esse pensamento, fica claro para nós que aquilo que é um campo missionário para uns, é a Jerusalém de outros. Amém? Então, logo, a sua Jerusalém, a sua cidade, o lugar que você está, é o seu campo missionário. E eu digo isso por causa do encorajamento. Não dá para a gente confundir mais chamado missionário com chamado geográfico. Nós temos tempo agora, até quando não sabemos. Jesus está às portas. E a ideia aqui não é fazer um evangelismo opressor ou encorajamento opressor. Eu quero, na verdade, trazer a responsabilização para a igreja. A nossa responsabilização é proclamar o Evangelho. E eu dou graças a Deus pela comunidade evangélica missionária, a 100, tanto aqui em Itanhaém, Peruíbe, Cajati. Nós temos procurado levar a sério a obra missionária. Nós entendemos que o Senhor Deus nos comissionou para isso. Tem aqui, parece que a Ceissa está me perguntando aqui, como explicar para as pessoas que missão e obras sociais são coisas distintas? Olha só que pergunta interessante da Ceissa. Basicamente, como é que eu diferencio isso? Se você faz missões sem obra social, é basicamente fazer o que Tiago fala. Aquela ideia da fé sem obras é morta. Se você faz missões com a ação social, você está trazendo fé e obras. Mas qual é o grande perigo e como eu diferencio isso? A obra social está relacionada ao assistencialismo que a igreja se predispõe a fazer enquanto corpo de Cristo. Nós, enquanto igreja, temos essa responsabilização com as obras sociais, mas está associado ao assistencialismo que a gente dá às pessoas. A gente não pode confundir a obra missionária, ou no caso, a proclamação do Evangelho, com a ação social, com o assistencialismo. Porque o assistencialismo, na verdade, faz a pessoa depender dessa ajuda que a igreja dá. Faz a pessoa depender desse suprimento que a igreja ou o discípulo que está alcançando a família dela leva. E a gente não pode necessariamente pregar o Evangelho sendo assistencialista, fazendo a pessoa depender necessariamente da ajuda de custo. Então, Ceissa, eu procuro explicar da seguinte forma: é diferente que em sentido, a missão em si é proclamar o Evangelho. A ação social é você contribuir com uma necessidade material. E nesse meio termo, a gente não pode confundir essas duas tratativas com um assistencialismo barato. Quando eu falo de um assistencialismo barato, eu estou falando necessariamente de você viciar uma pessoa no recebimento de ajuda. A gente precisa pregar o Evangelho e fazer com que essa pessoa se torne protagonista da sua vida. E quando eu digo protagonista, eu não estou dizendo que essa pessoa vai viver sem depender de Deus. Eu estou falando de assumir a responsabilização por correr atrás daquilo que cabe a ela.
Então, basicamente, proclamar o evangelho, isso é a missão em si. E atrelar a ação social sem o assistencialismo. A gente precisa promover essa pessoa a um protagonismo, fazê-la reconhecer que Deus, quando nos criou, Ele nos chamou para nós sermos a imagem e semelhança, nós sermos dominadores sobre as coisas criadas, governar sobre as coisas criadas. Então, Deus nos dá uma disposição de protagonista na terra, e não necessariamente de alguém carente que em todo tempo precisa de uma assistência. Ok, Ceisa? Obrigado pela pergunta. Amém? Bom, meus irmãos, tem sido bom estar aqui com vocês. E nós já estamos partindo para o fim da nossa live. Eu quero encorajar você que faz parte da SEM a se atentar para essa semana missionária, né? Não só as contribuições, a gente se importar com a oração, se importar com os missionários. Se for o caso,